Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Erifran Medeiros e quero chamar você a estar conosco nessa caminhada de 40 dias de jejum e oração. Nós estamos no tema O Caminho da Santidade e eu te chamo para que você possa ficar conosco. Nós possamos provar a boa, perfeita vontade do Senhor sobre nossa vida. Eu espero que você tenha meditado na lição de ontem. Ontem nós fomos chamados para servir e adorar o Senhor de forma plena, completa, corpo e alma e espírito. Isso é uma visão tricotomista, onde o homem precisa estar em todos os níveis preenchido pela glória e a majestade do Senhor. E o Espírito Santo nos ajude a nos fortalecer todos os dias, em nome de Jesus. Hoje nós estamos na 11ª lição, e queremos falar sobre o texto que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quero pedir a você que cuide da sua vida, cuide do seu coração, da sua alma, do seu corpo. Você precisa estar atento, irmão. Tem gente sofrendo, tem gente que está acamado, sem forças para se levantar. Que Deus fortaleça, anime, revigore toda a alma cansada em nome de Jesus. O texto de hoje diz o seguinte: o apóstolo Pedro, escrevendo essa carta, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nessa passagem de hoje, o apóstolo Pedro ele vai trazer aqui quais são as marcas, quais são as características do povo de Deus que é distinto do povo do mundo. Então, pelo menos 5 características Pedro vai tratar aqui. A primeira característica está aí no versículo 9 e 10, que fala sobre os cristãos que são um povo abençoado. Você é uma mulher abençoada, um homem abençoado, um jovem abençoado. E Deus possa continuar derramando ricas bênçãos do céu sobre a tua vida e continuar te abençoando. E quando Pedro escreve essa carta, ele está escrevendo uma carta no contexto de perseguição, uma carta de igreja perseguida. E ele escreve para fortalecer esses irmãos ouvintes originais, lembrando-os a eles de que, embora desprezados, embora humilhados, perseguidos pelos outros, são preciosos e amados de Deus. Você também, nesse nosso tempo agora, eu e você, também somos muitas vezes mal interpretados, humilhados, perseguidos. E uma coisa precisa estar no nosso coração. Mesmo que o mundo nos odeie, Deus nos ama de forma tal que Ele fez o maior sacrifício por nós. E por isso nós somos gratos a Deus por essa paixão dele por nós, né? Por esse amor incondicional do Senhor, por essa graça, por seu favor imerecido sobre nossa vida. Então nós somos um povo abençoado. Você é uma mulher, um homem abençoado, um jovem abençoado, uma jovem abençoada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Segunda característica, versículo 9. O cristão é um adorador. Todo cristão, ele é um sacerdote. Ele pode entrar na presença do Senhor, ele pode oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Então, Pedro escreve e destaca a primeira responsabilidade atribuída a nós, que é de ser um adorador, um proclamador das virtudes divinas. Deus te chama para proclamar as virtudes, e você que foi tirado das trevas e hoje caminha na luz, só não tem nem palavras para a gente agradecer ao Senhor por tão maravilhosa obra sobre nossa vida. Terceira característica é que nós somos um povo longe de casa. Pedro vai usar aqui no versículo 11 o termo forasteiros e peregrinos, ou peregrinos e forasteiros. E esses dois termos, irmãos, eles são usados aqui intencionalmente para lembrar que nós estamos neste mundo, mas aqui não é o nosso verdadeiro lar. A questão aqui, a palavra peregrinos aqui, irmão, reforça a ideia de que nós como crentes estamos numa jornada, estamos numa caminhada, estamos transitando por aqui para
irmos em direção verdadeiramente aonde nós pertencemos, que é a morada celestial, a qual, de fato, nós chegaremos em casa, vamos dizer assim. Então, você está sofrendo, está com situação difícil, está alegre, está bem, não está com problemas de saúde, não está com problemas na sua família, glória a Deus. Você está, saiba de uma coisa, você vai estar numa morada eterna, que lá não há choro nem pranto, e lá toda lágrima será enxugada. Nesse mundo nós teremos aflições, mas a palavra de Deus manda a gente ter bom ânimo. A palavra de Jesus, tenha um bom ânimo. Ele venceu esse mundo por nós, e nós em Cristo somos mais do que vencedores, no sentido de que guerras, tempestades acontecerão, mas o que nos espera é gozo eterno na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta característica, irmãos, do povo de Deus é que o cristão são um povo que vive em batalha, em guerra constante. Nós vivemos em constante batalha espiritual. Olha aí, ó. No versículo 11 ele diz que nós somos forasteiros e peregrinos, e nós se abstenhamos das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Então o que Pedro traz à nossa memória é que a principal diferença que nos torna peregrinos e estrangeiros nessa terra é que nós travamos uma batalha, nós travamos uma guerra, e o mundo não. O mundo já vive mesmo no pecado, já vive nas práticas que desabonam, que desagradam a Deus, né? Que ferem a santidade de Deus. Então, para eles. Mas para o cristão, há uma batalha. Nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, como Paulo escreve na sua carta de Efésios. Essa batalha, irmão, não é apenas espiritual, mas ela envolve guerra contra nós mesmos, contra os principados e potestades, que são as hostes espirituais do maligno, e nós somos, irmãos, confrontados diariamente a desejos internos, a guerra contra nossas vontades, é a principal delas. Por isso que nós precisamos todos os dias morrer para nós mesmos, tomar a cruz e seguir. Eu te peço que você continue sendo fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Então, nessa batalha você não estará sozinho. O Espírito Santo está com você, lhe auxiliando, lhe ajudando. Com gemidos inexprimíveis, ele intercede por você. E em quinto e último lugar, irmãos, os cristãos devem ser um povo exemplar. Por quê? Porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Você é um representante do Senhor nesse mundo de trevas. Então, Pedro vai trazer aqui, irmãos, que além de desfrutar dos privilégios de ser sacerdote real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus, nós devemos viver de forma que isso seja uma verdade. Ou seja, se eu sou um povo de Deus, se eu sou escolhido, se eu sou nação santa, então as minhas ações precisam refletir isso. Como é que você tem vivido? Como estão as suas atitudes? Você é verdadeiramente um adorador dedicado? Você é um peregrino longe dessa terra que aguarda a vinda do Salvador, não mais como Salvador, mas como juiz, para buscar a sua noiva? Então nós precisamos entender que essas batalhas diárias que nós enfrentamos contra os desejos da carne, nós precisamos refletir no nosso dia a dia, mesmo com lutas, com batalhas, às vezes com derrotas, mas sempre vitoriosos em Cristo. Nós precisamos refletir a glória de Deus sobre nossas vidas. Como? As minhas ações falam muito sobre quem eu sou. Os meus pensamentos, as minhas intenções. Será que eu sou verdadeiro? Será que eu sou sincero ou sincera? Será que eu verdadeiramente não sou um fofoqueiro ou uma fofoqueira? Como está a minha situação em relação à igreja, aos amados irmãos que muitas vezes são pegos em deslizes e são crucificados nas mesmas coisas que eu cometo ou que você comete, e nós não fazemos uma autoanálise de nós mesmos. Nós julgamos muito os outros, mas esquecemos de julgar a nós mesmos. E a Bíblia manda a gente olhar primeiro para nós, tirar a nossa trave, para depois olhar para o argueiro na vida do outro irmão. Então, que nós possamos nos ajudar mutuamente em oração,
em comunhão, estar partindo pão juntos, ali com verdade, sendo sincero, que o mundo veja que verdadeiramente eu sou uma nação santa, povo e propriedade escolhida do Senhor. Que Deus te abençoe. Ore para que o Senhor possa estar restaurando vidas, renovando a esperança, restaurando a fé, capacitando e livrando de todo o mal. Toda batalha que você enfrenta, que o Senhor possa estar te ajudando neste dia, em nome de Jesus. E que você possa ser um vitorioso, porque nesta terra você e eu somos peregrinos e estamos aqui por pouco tempo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.